Aqui com a Isabel Mega, Márcio França, ministro, que já foi candidato ao governo do estado de São Paulo, é cotado para ser vice de Fernando Haddad. Aqui em SP, Isabel Mega, o que é que você ficou sabendo? Bom, a gente ainda está numa espécie de limbo de entender como que vai ser o plano do presidente Lula para o cenário eleitoral em São Paulo. Não é segredo para ninguém que Lula tenta convencer o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está nos seus últimos dias à frente da pasta, ser o candidato dele ao Palácio dos Bandeirantes. E na composição de chapa, claro que está todo mundo de olho também sobre como que vai se dar as candidaturas ao Senado, a gente já teria vagas preenchidas. Simone Tebet, que ainda é preciso ter uma confirmação, mas se especula muito que ela vá para o PSB, que é o mesmo partido de Márcio França, e a própria ministra Marina Silva. Então, Márcio França ficaria sobrando. E é aí que alguns aliados deles já estão apontando que uma possibilidade para ele é que ele seja cotado realmente para ser um vice do ministro Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes. Márcio França, que já foi governador, é uma figura muito próxima também do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mas muito ainda, viu, Elise, naquele campo do xadrez eleitoral, de você verificar como que você vai colocar qual peça em qual posição. Outra possibilidade para o ministro, que hoje está na chefia da pasta do empreendedorismo, começou o governo Lula chefiando o Ministério de Portos e Aeroportos, mas naquela reacomodação que Lula teve que fazer para o Centrão, veio o Silvio Costa Filho e ele acabou indo para essa pasta que foi criada, que foi o Ministério do Empreendedorismo. Outra possibilidade seria que Márcio França simplesmente sobrasse mesmo e aí contasse eventualmente num governo Lula 4 com a possibilidade de continuar ministro. Ele é um político com muita influência no cenário de São Paulo e muita influência e proximidade também com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é outra figura que nesse xadrez eleitoral, o que a gente tem sentido bastante de termômetro com as fontes, vem no sentido de que Alckmin realmente pode ficar sem nada se não tiver a vice. Estaria muito mais propenso a ir para um distanciamento da vida pública, digamos assim, ao invés de querer disputar algum tipo de cargo, não seria um competidor aí nessas vagas já apertadas do Senado, na composição de chapa da esquerda, e gostaria mesmo era de se manter nesse cargo atual de vice-presidente da República, uma visão do PSB, que foi uma chapa que deu certo. Por outro lado, lá atrás era uma novidade, né? A gente pensar em Geraldo Alckmin, vice de Lula, os dois que foram tão antagonistas em eleições anteriores. Hoje já se perdeu um pouco mais desse ineditismo, dessa novidade. A gente começa a escutar outros tipos de versões de possibilidades de escolha do presidente Lula para essa vaga de vice. Essa semana teve a agenda de Lula em São Paulo, esteve com Geraldo Alckmin, esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Se tinha muita expectativa de uma definição um pouco maior a respeito desses cenários, mas por enquanto ainda muita gente fala que está tudo na cabeça do Lula, que é ele que decide e as diretrizes ainda não foram comunicadas de maneira clara para o partido. É desafiador.